Outra questão que eu acho que é interessante também que a gente explique às pessoas é a situação do analfabeto. Porque também é algo que as pessoas perguntam, que as pessoas dizem assim, olha, a pessoa para ser candidata, ela tinha que ter uma determinada formação mínima. Alguns sustentam isso, não estou dizendo que é o que eu penso. O que eu estou querendo aqui viabilizar o esclarecimento das pessoas que nos assistem o analfabeto é uma situação, mas o que seria, primeiro, esse analfabeto? O analfabeto pode ser eleito, não pode ser eleito, pode votar, não pode votar. O que seria considerado analfabeto nesse entendimento, na interpretação que a Justiça Eleitoral tem feito com relação a isso, até porque, né, se a pessoa eventualmente for analfabeta e não podendo eventualmente ser candidata, você vai explicar isso, como é que eu apuro isso, né? Como é que eu digo que uma pessoa é analfabeto a ponto de inviabilizar, por exemplo, a participação dela dentro desse processo político para ser votada, por exemplo? Bom, vamos lá. Então, o analfabeto, ele é alistável. Então, para o analfabeto, o voto, o alistamento e o voto são facultativos. Isso está na Constituição Federal. Uhum. O analfabeto pode votar se quiser, pode se alistar se quiser. Então, o alistamento e o voto do analfabeto são facultativos. Assim como para o menor entre 16 e 18 anos. Então, a pessoa entre 16 e 18 anos, o alistamento e o voto também são facultativos, assim como dos analfabetos. Então, se o analfabeto quiser, ele se alista como eleitor e, se ele quiser, ele pode sim votar. Para o analfabeto, o voto não é obrigatório. Mas o analfabeto, ao mesmo tempo em que ele é alistável, ele é inelegível. Então, está na Constituição Federal, no 14.4 da Constituição Federal, uma das hipóteses de inelegibilidade é o analfabetismo. Então, o analfabeto não pode ser votado. E aqui eu já antecipo a minha posição. Eu sou contra. Eu acho que o analfabeto poderia ser votado, é um cidadão também, pode se valer de assessoria, por exemplo. Hoje em dia ninguém é bobinho, por mais que não saiba eventualmente nem ler nem escrever, ou seja, é analfabeto, ele pode se cercar de pessoas alfabetizadas que serão seus assessores e que vão ajudá-lo no exercício do mandato. Hoje em dia até mandato coletivo a gente tem. É verdade. Então, assim, isso é um fato, é uma realidade do tempo presente. Eu sou a favor, não é o que está na Constituição. A Constituição fala que o analfabeto é inelegível, então o analfabeto não pode se candidatar. Eu até acho que, ainda que não fosse para presidente da República, mas, por exemplo, para vereador, para deputado estadual, para deputado federal, os cargos proporcionais, eu não veria muito problema em a pessoa ser analfabeta e poder ser candidata. Então, esse é um dado, a inelegibilidade por conta do analfabetismo. Aí você pergunta, como é que faz para a Justiça Eleitoral saber se a pessoa é ou não analfabeta? Primeiro assim, o que é o analfabeto? O analfabeto, eu costumo brincar, eu falo que o analfabeto é aquele que é analfabeto de pai e mãe. Ou seja, ele não sabe nem ler, nem escrever absolutamente nada. Zero. Não sabe nem ler, nem escrever. O semi-alfabetizado é semi-alfabetizado, não é analfabeto. Sim. Então, o semi-alfabetizado, ele lê mal, mas lê. Ele escreve muito mal, mas lê. Mas a Justiça Eleitoral não está preocupada a esse ponto de saber se a pessoa escreve com C cedilha ou com 2 S's. Claro. Erro de português. Não é isso que importa para a Justiça Eleitoral. Então, o semi-alfabetizado, esse pode se eleger. Esse é elegível. Quem é inelegível é o analfabeto. Na dúvida, diz a legislação eleitoral, pode a Justiça Eleitoral aplicar uma espécie de provinha para aquela pessoa, para aquele eleitor, para que o eleitor demonstre que sabe ler e escrever, ainda que minimamente, de forma rudimentar. Então, diz a lei, tem que ser de uma forma, esta provinha tem que ser de forma individual e reservada, não pode expor a pessoa. E o que seria essa provinha? O juiz eleitoral pode pegar o Jornal do Dia e falar o seguinte, ó, dá uma lidinha aqui nesse parágrafo do jornal. Aí a pessoa vai ler minimamente. Se conseguir ler minimamente, o juiz já vai perceber que aquela pessoa é semi-alfabetizada que seja, e com isso está preenchida essa questão e vai poder ser candidata, porque provou que não é analfabeta.